Olá, na nossa aula de hoje vamos estudar o capítulo 1 da unidade 3 do livro didático de filosofia. Esse conteúdo está presente na página 128. Os valores e as escolhas. Para começo de conversa. O ser humano está sempre avaliando, mesmo quando não tem muita consciência desse fato. Avaliar, identificar, conhecer, reconhecer e apreciar o valor é importante para que possamos escolher bem. Vejamos então os diversos sentidos do conceito de valor e os campos em que se aplicam. Primeiro ponto: juízos de valor. Nos juízos de valor, sempre formulamos algo real. Por exemplo, esta caneta é azul, aquele lápis é novo, Maria acabou de sair, Juliana foi comprar pão, João está orando. No entanto, sempre que formulamos juízos de realidade, é inevitável que façamos também juízos de valor. E então, o que são valores? Valorar é uma experiência fundamentalmente humana que se encontra no centro de toda escolha da vida. O objetivo de qualquer valoração é, sem dúvida, orientar a ação prática. Portanto, diante daquilo que é, a valorização nos orienta para o que deve ser. Por exemplo, quando citamos uma escolha entre duas coisas, primeiro estudamos a que parece mais apropriada, não é isso? Para atribuirmos um valor maior. Consequentemente, escolhemos aquela que o valor é maior, ou seja, aquela que tem uma maior utilidade. Mas o que é isso? O valor. Devemos entender que existe o mundo das coisas e o mundo dos valores, como eu já falei. Os valores existem na ordem da afetividade. Os filósofos definem o valor como o que deve ser objeto de referência ou de escolha, ou ainda, um valor é o que vale, é o que custa, por exemplo. E valer é ser desejável ou desejado. Foi como eu citei no exemplo, né? A gente vai escolher um objeto, né? Por exemplo, escolhemos sempre aquele que tem uma referência de valor maior. Ou um valor é o que vale, o preço do objeto, né? Então, são várias atribuições dadas à palavra valor. De onde vêm os valores? Os valores são, em parte, herdados da cultura, e nossa primeira compreensão da realidade se funda no solo dos valores da comunidade a que pertencemos. Não nascemos morais, mas devemos nos tornar sujeitos morais. A construção de nossa personalidade moral supõe uma descentração em que superamos nosso egoísmo em direção ao reconhecimento do outro como um outro eu. Também não nascemos cidadãos, mas devemos ser educados para a cidadania ativa, comportamento fundamental para a democracia. Os valores servem para que a sociedade se humanize, mantenha a sua integridade e se desenvolva. Ou seja, é através do valor que nós, como seres humanos, temos um certo dever, né? Um certo comportamento visto pelas pessoas. Se eu tenho um comportamento bom, consequentemente, eu vou ser considerada uma pessoa de valor, né? Uma pessoa que todos vão valorizar, que todos vão ver que é uma pessoa que exerce sua cidadania de forma democrática. Aí temos uma tirinha. Bom dia! Tem alguma revista com figurinha de animais? Figurinha de animais? Não. O crime do policial.
Aí o cara disse, mentiroso. Então, aí, esse caso, a menina da imagem, ela já atribuiu um valor ao vendedor de revistas, né? Porque ele falou que não tinha figurinhas de animais nas suas revistas. E no caso, ela viu, ela observou, olhando as revistas de longe, ela observou que dentre aquelas revistas que estavam expostas à venda, tinha uma a qual ela desejava, né? Então ela já atribuiu um valor a essa pessoa, o valor de mentiroso. Então essa pessoa ele já perdeu um pouco o seu valor ao ter falado para ela que não tinha o que ela desejava. Platão e a universalidade do valor. Foi pensando nas questões da Universidade do Valor que Platão ele escreveu o Diálogo, a República, né? Esse livro ele é um livro bem conhecido mesmo dos filósofos, das pessoas que estudam a filosofia. E nesse livro ele queria saber, por exemplo, o que move nossos atos, por que agimos, como agimos, com base em que decidimos o que vamos fazer. Então, essas são algumas das perguntas que Platão sempre fazia, né, em seus estudos. O que seria possível para tornar a cidade justa, feliz, organizada, em felicidade, de acordo com sua própria natureza, uma cidade justa para ele. Isso tudo ele buscava em seus estudos. Platão escreveu o Diálogo à República, no qual trata da ideia de justiça como modelo perfeito, a cidade justa, lugar em que as pessoas encontrariam a felicidade, porque viveriam de acordo com sua própria natureza, o que as tornaria mais aptas a fazer a escolha certa entre os valores e agir corretamente. Então, foi por causa disso que Platão escreveu esse diálogo, a República, um diálogo muito conhecido dentre os que Platão escreveu. Para Platão, nós somos felizes quando vivemos de acordo com nossa natureza e não somos forçados a viver contra ela. Para garantir a felicidade de uma cidade, portanto, seria necessário possibilitar o autoconhecimento, isto é, o conhecimento de sua própria natureza, com suas qualidades e também com suas habilidades. O conhecimento da natureza de cada um seria obtido pelo processo educativo. Na cidade ideal, pensada por Platão, as crianças ao nascerem seriam entregues aos cuidados do Estado e todos receberiam a mesma educação baseada em ginástica. Nesse caso, a ginástica era para o bem formar o corpo e música para bem formar a alma. Na medida em que eles avançassem no processo de instrução, seria também observadas pelos adultos seus educadores, que deveriam reconhecer aos poucos no comportamento de seus pupilos a natureza ou o caráter de cada um. Então, Platão, ele escreveu esse livro em seus pensamentos. A cidade ideal para ele seria aquela em que as crianças fossem cuidadas pelo Estado e não pelos pais, né? Segundo ele, os cuidados do Estado, com as crianças recebendo os cuidados do Estado, eles receberiam a mesma educação na qual receberiam se fossem cuidadas pelos pais. E essa educação também, ela ia ficar baseada na ginástica, ia trabalhar o corpo e ia trabalhar também a alma. Nas aulas anteriores, vocês estudaram que Platão, ele viu o ser humano com uma articulação assim bem
bem próxima entre corpo e alma, né? Ele se interrelacionava, o corpo e a alma. Então é por isso que ele também escreveu, tinha esse pensamento.